Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! A professora e advogada especialista em Direito Digital, Cristina Sleiman, comentando sobre a aplicação da NR1, norma regulamentadora que estabelece as disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho. O advogado Piraci Oliveira, fazendo uma análise sobre o atual momento tributário que vivemos. O CEO da LGPD Solution, Paulo Perrotti, passando importantes dicas aos empresários. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor doutor da PUC São Paulo, Dr. Marco Antônio Marques da Silva. Fique conosco! Olá! Acabou o primeiro semestre de 2025 e o momento é extremamente oportuno, talvez único. Muito bem, nós temos 6 meses para basicamente haver 3 grandes definições nas matérias jurídico, tributárias, empresariais. Então separei esses 3 assuntos para que a gente faça aqui um bate-bola sobre eles. O primeiro é a questão da pejotização. Então, depois de 30 anos de discussão, talvez mais, pode ou não pode, atividade fim, atividade meio, houve diversas mudanças na legislação desde 2017, alguns entendimentos jurisprudenciais para lá e para cá, o TST conflitando com o STF, até que um dos ministros suspende todos os processos em andamento, coloca uma pedra nisso e diz: agora o Supremo vai tomar um caso como um leading case e vai definir se a pejotização pode acontecer, em havendo qual é a justiça que deve julgar eventuais abusos e a quem compete a prova, se ao empregado ou ao empregador. E aí a tendência do Supremo, pelo que a gente já entendeu, já pesquisou, já avaliou o posicionamento de cada um deles, é que a pejotização seja tida por lícita, como já foi tida, que a justiça que determine se ela é abusiva ou não é a estadual, a justiça comum, e que a prova de abusividade deve ser do prestador de serviços. Então o entendimento vai ser o seguinte: se uma pessoa é livre para contratar, aceita ou propõe ou atua por intermédio de uma pessoa jurídica, ela não pode vir depois de um tempo requerendo o vínculo de emprego. Bem, sabemos que na pessoa jurídica a tributação é muito menor, os encargos são menores e as responsabilidades são diferentes. Então caminhamos para um entendimento de que a pejotização será lícita. Ela será aberta para todos os casos? Evidentemente que não. Também caminha-se para um entendimento de que será possível, será lícita a pejotização, desde que efetuada com aqueles cargos que exercem um mínimo de autonomia e têm um conhecimento do que se passa. Você não vai ter, por exemplo, funcionários numa categoria de chão de fábrica, pessoas jurídicas, mas você vai ter médicos, engenheiros, advogados, assistentes, vendedores trabalhando, se for o caso, no regime que hoje é o da pejotização. Isso é muito importante porque traz segurança, traz maior remuneração. No segundo semestre, esse julgamento acontecerá. Deste julgamento, que já está afetado, ele vai irradiar o mesmo posicionamento para todos os que estão em andamento. Há um conflito ainda do TST com o STF, mas que será resolvido agora, então o primeiro ponto será esse. O segundo ponto que virá no segundo semestre, muito dificilmente isso não acontecerá, será a reintrodução da tributação sobre dividendos. Já falamos sobre isso em outros programas. O PL já está na Câmara, já está andando a passos largos. Ele é muito popular, porque você vai ter a isenção para mais ou menos 3 ou 4 milhões de trabalhadores, uma isenção até R$5.000 por mês, e você vai ter a tributação de rendimentos daqueles que oferem mais do que R$600 mil por ano, numa alíquota que começaria muito baixinha e chegaria a 10% daquilo que passa R$1.200.000 ao ano. Então é tributar as super remunerações
e, em contrapartida, dar isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Para quem não sabe, o salário médio no Brasil gravita em 3,5. Então, o brasileiro médio estaria isento e a contrapartida seria a tributação de aproximadamente 140 mil brasileiros que têm remuneração acima de 1.200.000, 600 mil com alíquota de 1% e até 10%. Então, isso deve acontecer também até o final do ano. E o terceiro ponto que eu trago aqui, que é muito relevante, está aí em todos os lugares, é, primeiro, a aprovação da segunda parte da reforma tributária do consumo, que é a organização do comitê gestor, como é que vai se dar a questão da divisão da receita do IVA entre o CBS e o IBS estadual e municipal, como é que vai se dar essa divisão, isso deve ser aprovado também, tem de ser aprovado no segundo semestre, então essa regulamentação também virá daqui até dezembro. Começaremos o ano, então, 2026, no dia 1/1 de 2026, 3 pontos estarão claros e já sobre a mesa. Vamos retomá-los. A pejotização com regras muito claras, a tributação de dividendos, muito possivelmente vigendo já a partir de 1º de janeiro, se houver a questão da noventena a partir de março, é um ponto a ser trabalhado, depende do que ela vai ser alterada. E a questão da reforma tributária do consumo, que passa a existir em 1/1 de 26. Então eu tenho brincado com os contadores que, com o champanhe de 31/12 de 2025, haverá imediatamente a criação, o trabalho, o débito, o lançamento contábil, o lançamento fiscal de outros 3 tributos: IBS, CBS e o IBS, que se divide em 2. Então nós teremos o IVA, que na verdade são 3 tributos, 2 mais que 1 se subdivide, já em 1/1 de 26, com menos de 6 meses da contagem de hoje. É verdade que em 2026, ao que tudo indica, os contribuintes que fizerem a coisa certa, ou seja, que fizerem a contabilização, o destaque, o debate, a confissão, a entrega das informações, não terão de pagar o tributo, que vai ser 1% em 26. Não terão de pagar, desde que percorram todos os caminhos formais disso. É bem verdade que aqueles contribuintes que fizerem o destaque do imposto, o lançamento contábil, o lançamento no livro, e a apuração e a confissão na declaração, que não sabemos ainda qual é, não terão de pagar, porque em 2026 será um ambiente de teste. Mas o trabalho que isso dará para os empresários, contadores, agentes financeiros, advogados, será brutal. Portanto, nós teremos, num espaço muito comprimido de 6 meses, esses 3 laboratórios em andamento simultâneo e esse bloco na rua a partir de 1/1 de 27. Fique conosco, trataremos aqui desse e de outros diversos assuntos relevantes para as questões jurídico-tributárias empresariais. Até o próximo. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. A minha dica para vocês, aliás, o nosso bate-papo de hoje é sobre a NR1. Ela se aplica a qualquer organização, independente do tamanho ou do setor. Basta que você tenha um funcionário registrado. Então, apesar dessa regulamentação já existir, ela sofreu ou passou por uma atualização em 2024. E uma das principais questões, ou um dos principais pontos que a gente precisa abordar é justamente os riscos psicossociais. Ela traz a exigência da empresa, organização, independente do porte, volto a dizer, ou do setor, em elaborar uma análise
de riscos psicossociais. Então é muito importante pensar na saúde mental do seu colaborador, porque além de tudo isso vai melhorar a produtividade. E eu venho conversar com você que é médico, dono de uma clínica, o sócio de uma clínica, que atua na área de saúde. Eu queria te passar um alerta muito importante. Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que designa que dados de saúde são considerados dados sensíveis, ou seja, dados que merecem uma segurança e uma proteção regulatória muito maior do que qualquer outra informação do mercado. Então você que é dono de uma clínica, você que é sócio de uma clínica, você que é médico, você que tem o seu consultório, a sua clínica mesmo, você precisa se atentar para essa lei. Por quê? Porque ela governa 4 variáveis que você trabalha com os seus pacientes. Quais são essas 4 variáveis? São coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais do seu paciente. Eu relevo e passo a importância de você ter o controle e a proteção dessa informação. Primeiro, você coleta essa informação do seu paciente da forma correta, com consentimento dele. Segundo, você faz esse tratamento da forma legal, ou seja, você como médico, você tem essa manipulação dessa informação num prontuário eletrônico fiel, protegido. Terceiro ponto, você compartilha essa informação com quem? Com a recepcionista, com a enfermeira, com outro médico, via WhatsApp. Olha o perigo, você está perdendo o controle da informação porque você está compartilhando os dados de uma forma sem critério e sem governança. E por último, o armazenamento. Quando você armazena essa informação, será que você está tomando as devidas providências, primeiro, para que ninguém acesse essa informação e segundo, que você não permita que hackers acessem essa informação, tire isso e venha o quê? A te coagir, né? O famoso sequestro de dados. Então, veja a importância da governança, da proteção e da segurança das informações da sua clínica e do seu trabalho médico. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, professor doutor da PUC São Paulo. Mas existem algumas coisas importantes. Ele está recebendo, aliás, acabou de receber o 4º título de honoris causa, o que significa o topo do topo do topo da carreira acadêmica. Além disso, ele foi desembargador durante vários anos, hoje é um parecerista e que nós vamos explorar a experiência dele num tema extremamente sensível, a mudança mundial em relação à inteligência artificial. Além de dizer que é um prazer em recebê-lo. Obrigado, o prazer é meu. Eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que cumprimentar o SINP pela maravilha que é, pelo grande alcance e pelo trabalho que faz pela micro e pequena empresa, na pessoa do grande Joseph Cury. Então, fico meus respeitos. Obrigado. Bom, inteligência artificial muda o mundo, não muda? Como é que a arena jurídica vê tudo isso, analisa isso? Eu começaria dizendo que há pessoas que têm medo da inteligência artificial. Eu digo que eu tenho medo da inteligência humana. Porque a inteligência artificial, não sei se as pessoas pensaram, raciocinaram, ela é limitada porque ela trabalha segundo que o homem a programar. E a inteligência humana é infinita. É verdade. Ela que vai além. Então, eu acho que essa mudança de paradigma que nós tivemos no mundo é importante, não volta mais, mas a gente tem que, talvez, ir olhando e desvendando esses mistérios que cada dia são novos. Sem dúvida. Agora, existe muita coisa que vai mudar com a inteligência artificial.
E, consequentemente, todas as mudanças trazem junto com ela as mudanças sociais, as mudanças econômicas e, claro, as mudanças legislativas que, via de regra, vêm a reboque depois das mudanças. Na sua visão, com a experiência internacional que tem, o judiciário, etc., quais são arenas que possivelmente serão mudadas no futuro? Se a gente pensar no primeiro momento no cenário da chamada globalização, ou a mundialização de eventos, até de conflitos, mudou a estrutura econômica, política e social. Dizem que hoje nós vivemos uma sociedade de risco. Eu digo, o risco sempre houve. O que aconteceu? Esse risco foi potencialidade pelo aumento econômico, populacional, tecnológico, de desafios. A inteligência artificial, o mundo digital, é exatamente isso. Traz novos desafios, alguns relativamente conhecidos, outros completamente novos, que nós sequer ainda imaginamos. Sem dúvida. Agora, a legislação. Existe vários lugares do mundo dizendo regula, não regula, o que falta, o que tem, o que não tem. Nesse cenário, e nós não estamos entrando na discussão momentânea da regulação, nós estamos olhando o horizonte de 2 anos, 5 anos para frente. Na experiência mundial, como é que os países estão agindo em relação a isso? Na verdade, talvez nós temos um grande quebra-cabeça. Está todo mundo tentando se encaixar no tabuleiro, vamos dizer, global. A União Europeia, em 5 dos seus 27 estados, eu diria que está mais avançado que os demais. Tem feito algumas regulações, inclusive das Big Techs, tem imposto multas milionárias, talvez bilionárias, em euros, não é? Tentando regulamentar isso. Os Estados Unidos, onde estão sediadas as Big Techs realmente, talvez o que menos tenha se preocupado ou se adiantado com isso. Aqui no Brasil nós temos alguns projetos de lei querendo regulamentar desde a proteção de dados, por exemplo, o projeto 1215 de 2022, que quer alterar o chamado Marco Civil da Internet para regulamentar também a LGPD+, a Lei Geral de Proteção de Dados, dando um contorno para ela de cooperação internacional, porque nessa matéria digital, se eu não tiver cooperação internacional, eu não tenho nada, eu fico uma ilha isolada sem nenhum contato. Na prática, eu acho que está todo mundo tateando o que deve fazer ou o pouco que começou a ser feito. Tirante, eu diria, insisto, a União Europeia, que está mais adiantada. Agora, existem ameaças, não só na área digital, mas o mundo como um todo. Existem ameaças entre os países, na regulação internacional, etc. Que existem leis que não são cumpridas, existem outras que são rompidas, existem outras que não existem. Qual a sua avaliação também desse caminho, agora mais esquecendo a área digital, mas a área internacional de comércio, nas confrontações entre as potências, os grandes blocos mundiais? Acho que a gente pode pensar, se me permite, rapidamente. Claro. Nós temos 3 clássicos princípios da soberania clássica. Sim. Cunhar a moeda, fazer as próprias leis e fazer as guerras. Como regra, um país era soberano quando ele fazia o seu dinheiro e fazia as guerras a hora que ele queria, ele fazia as leis. Num cenário internacional que nós temos cortes internacionais para resolver questões de comércio, OMC, questões de trabalho, OIT, as questões entre os países, a Corte Internacional de Justiça de Haia, etc. Mas esse cenário foi mudando porque, tirante alguns casos que não venham aqui falarmos especificamente, tem alguns que invadem outros que apoiam a invasão, mas como regra os países não invadem mais um com o outro. Como é que se resolve questões internacionais? Isso. Através dessas cortes, esses tribunais internacionais, em matéria comercial, em matéria política, em matéria econômica e etc. Mas ainda nós temos a questão da edição das leis. Antigamente um país fazia as leis só para o seu território, aspas, para o seu quintal. Hoje não, ele já faz as leis
se preocupando não só com o seu quintal, mas internacionalmente. Por exemplo, a questão da abolição da pena de morte, o tratamento humano, tá? O respeito às pessoas, a questão aí do livre comércio. Então nós já temos agora um pensamento que os países já não são mais, aspas, tão soberanos como eram, vulgarmente dono do seu nariz. Não, ele tem que pensar na área econômica, na área política, na área militar, como ele vai agir, porque ele, não só ele terá a resposta do seu vizinho ou do seu, aspas, inimigo, mas da comunidade internacional. Isso fez com que o panorama, o que nós tínhamos na década de 60, por exemplo, a Guerra Fria, né, um bloco dos Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje nós não temos mais, nós temos alguns polos já mudando esse cenário. Por exemplo, o caso de Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está de um lado, é apoiada pela China, a Ucrânia é apoiada pela União Europeia com algumas ressalvas. Sim. E se discute exatamente qual é o interesse, seja da Rússia, seja da Ucrânia, porque são dois grandes países que têm, inclusive, uma história comum. Sim. Agora, essas instituições internacionais, elas estão sofrendo impactos econômicos fortes, de perda de funding, enfim. Agora, como é que a tendência, mais uma vez, esquecendo o momento atual, projetando daqui a alguns anos, essas organizações, até em função da modernização, tecnologia, legislação internacional, elas deverão tentar buscar uma convergência ou você acredita que cada vez mais os países estão mais, assim, vamos dizer, em polos separados ou opostos e a legislação hoje ainda não abarca todas as áreas nesse cenário? Vamos evoluir para isso? Não teremos uma evolução? Como é que é isso? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, né? Que envolve um pouco de futurologia, mas envolve o conhecimento e a expertise de todos os anos de experiência como desembargador, juiz, advogado. Na verdade, esses organismos internacionais, vamos pegar o exemplo clássico da ONU, Organização das Nações Unidas, tem, vamos dizer, cada vez mais trabalhado para não haver essa separação. Isso. Porque já não tem mais aquele bloco fechado, unido, que antes era. Então, talvez eles tenham que mudar um pouquinho o rumo, o curso das coisas. Tá? Não só atendendo a interesses, por exemplo, econômicos, políticos, até eu diria estratégicos, de um lado e de outro. Então, eu vejo que se não houver uma mudança de postura, talvez a gente volte àquela separação antiga dos estados, cada país fazendo o que, se não cada país, cada bloco de país fazendo o que quer, já não mais pensando num todo, numa paz mundial, numa harmonia que faça um mundo mais humano e justo, o que essas organizações, em especial a ONU, pretendem. Que todos nós gostaríamos de ver isso, né? Ver uma paz mundial, ver o aspecto humano, desenvolvimento, etc. Mas eu diria o seguinte, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais, a sua análise final e a sua mensagem de otimismo ou não em relação a tudo que nós falamos aqui. Eu acho que a gente tem que ser, no meu sentir, eternamente otimista. Claro. Por quê? Porque nós já tivemos muitas dificuldades no mundo inteiro, guerras, catástrofes, e a gente sobreviveu. O ser humano, eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano, na sua dignidade, no respeito, e olhar para frente, que é assim que cada dia nasce um depois do outro, com a esperança, com a melhora da vida em todos os aspectos. É isso que eu imagino que a gente possa viver e esperar da nossa humanidade. Todos nós desejamos isso. E eu quero agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo, desejar que essa mensagem de paz e de otimismo seja a tônica mundial. Dr. Marco Antônio Marques da Silva, nosso muito obrigado e também parabéns pela 4ª homenagem honoris causa. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento.
com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP.